Me fala um pouquinho sobre o processo, que a gente fala muito sobre nudez, sobre se expor, né, sem roupa, em frente da Uhum. plateia e tudo mais, que é o principal tabu, assim, que a gente encontra numa peça que tá todo mundo pelado, né? Sim. Mas o que não se fala muito é sobre a exposição pessoal, porque as histórias que vocês contam, elas são muito particulares, né? São muito íntimas. Então, como foi esse processo pra você de botar isso pra fora e se expor dessa maneira? Esse processo de expor a história íntima, assim, ela parte de uma dificuldade que é a gente romper esse pacto social de parecer que tá tudo bem, assim. Então a gente assume que a gente tem questões Sim. e individualidades, cada um com a sua história. E aí é uma decisão artística nossa escolher qual ferida abordar ou qual confissão fazer, assim. A nudez em si, física, ela foi muito mais simples pra gente, posso dizer pra mim pessoalmente, do que me abrir na minha história. Então eu sinto que é muito mais delicado e potente o que eu tô dizendo intimamente para as pessoas que estão Uhum. me assistindo do que necessariamente estar pelado na frente delas. Assim, óbvio que uma coisa potencializa a outra. Entendi. E você percebe que isso pra plateia também chega dessa maneira? Que elas. A nudez pode ser um choque inicial, Uhum. mas talvez elas se choquem ou se toquem muito mais com as histórias do que com a nudez em si? Sim. Um dos principais retornos que a gente tinha do público era que as pessoas perdiam o nosso olhar, assim. Que elas perdiam no que a gente estava dizendo e eram tocadas justamente pela narrativa, pela história, pelo modo como a gente conduzia esse caminho com o público e como a gente conduzia o olhar do público sobre o nosso corpo, assim. Lembrando que, apesar do título, nem todas as histórias são sobre corpo, Isso, exatamente, né? exato. Isso é bom lembrar. As minhas duas histórias especificamente também, elas vão por esse caminho, assim, né? Eu falo da minha família nas duas histórias. A gente foi encontrando histórias que tinham a ver direto com a nudez física e outras histórias que a gente pensou, né? Como o corpo expande essa história, ou como a história expande esse corpo Uhum. pra além da nudez, pura e simplesmente. E essa é a construção poética que a gente fez, assim. Pra vocês verem que é muito além da nudez, né? Sim, definitivamente. Tem muito mais coisa, assim. O título deveria ser o que a minha alma nua te conta, né? Exato. Acho que diz um pouco mais também, né? É, que é quase isso. Então, é isso. Venham assistir, que eu tenho certeza que vocês vão desconstruir muitas coisas. Em princípio, a parte física do corpo, da nudez, mas em seguida a alma, né? Exato. É muito legal, gente. Vamos ver mesmo, assim. Venham. Obrigado. Imagina.